dizendo assim: quem faz teologia esfria na fé. Quem já ouviu isso? Já ouviram? Eu já ouvi isso demais. Não, irmão. Quem faz teologia não esfria na fé. A teologia revela o tipo de crente que a gente é. Por quê? Porque o que é a teologia? Né? Vamos só para a gente dar uma pincelada nisso para continuar aqui. O que é a teologia? A palavra teologia vem do grego, são duas palavras: teó, Deus, logia, tratado, estudo. Ou seja, é um estudo sobre Deus. E o próprio Deus já tinha dito ao profeta Oséias, se não me falha a memória, dizendo assim, incentivando ao povo a conhecer e a prosseguir em conhecer a Deus, em estudar sobre Deus, em aprender sobre Deus. Como é que a gente quer fazer a vontade de Deus se nós não conhecemos a vontade de Deus? Se nós não conhecemos o Deus a qual nós dissemos que servimos? Então a teologia traz isso de forma mais aprofundada, tá? Eu diria que a teologia, ela mostra para nós o real caráter e a real face de Deus. Nós vamos aprender isso aqui hoje, tá bem? Hoje, de forma introdutória, né? Eu quero falar e vou citar alguns textos, talvez alguns nós leremos aqui hoje, ou se não vai dar tempo para ler todos, mas gostaria muito de ler alguns textos com os irmãos aqui hoje. Porque muitas vezes a gente se pega perguntando o seguinte: será se Deus foi pego de surpresa quando Adão caiu? Quando Eva caiu em pecado? Será se Deus foi pego de surpresa? Aí os mais convencidos dizem assim: não, jamais, Deus é onisciente, Ele sabia de tudo. Aí outros podem perguntar e dizer assim: poxa, mas se Deus sabia de tudo, por que Ele permitiu o homem pecar? Por que Ele deixou Adão pecar? São perguntas que, lendo a Bíblia friamente, não conseguimos a resposta, se não utilizarmos de um método para descobrir. E a teologia faz isso. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: será se Deus foi pego de surpresa? Eu quero dizer para você que não, Deus jamais é pego de surpresa. Por quê? Primeiro, Ele é onisciente. Diga onisciente. Onisciente é alguém que sabe de tudo. É alguém que caminha no passado, no presente e no futuro. Deus é onisciente, Ele conhece passado, presente e futuro. Deus é onisciente na humanidade. Deus é onisciente na nossa vida, porque Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente e conhece também o seu futuro. Deus é onisciente naquilo que nós entendemos como mundo espiritual. Primeiro, porque foi Ele que os criou, então Ele conhece o passado. Ele está patente a tudo que acontece, então Ele conhece o presente. E Ele também sabe o final de todas as coisas. Ele conhece o futuro. Então Deus é onisciente. Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou. Porque tem algumas coisas que nós precisamos entender sobre o pecado original. E esta aula de hoje eu quero falar sobre o tema central da Bíblia Sagrada, que é Jesus, o próprio Jesus. E o que Jesus representa? Jesus para mim é o meu Salvador. Se você perguntar para os irmãos aqui, cada um vai ter uma resposta. E não está errada nenhuma das respostas da maioria que vocês vão trazer aqui. Porém, nós precisamos entender isso a fundo. Por que Jesus é o meu Salvador? Ele me salvou do quê? Por quê? Para quê? Como foi isso? Não, ele morreu na cruz. Mas por que ele morreu na cruz? Não, o sangue dele foi derramado. Mas por que o sangue tinha que ser derramado? Não, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas por que? Não bastava só morrer? Por que ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia? O que faz nós aprendermos não são necessariamente as respostas, mas são as perguntas que nós fazemos para o texto bíblico, para a Bíblia. Nós aprendemos mais quando sabemos perguntar do que às vezes ouvindo algo que não nos interessa. Olha isso aqui, para vocês
para nós termos uma ideia aqui. É claro que Deus tinha sempre um plano, Deus nunca foi pego de surpresa. Porém, Deus cria o homem Adão, cria a mulher, a Eva, e detalhezinho aqui, abriu um parênteses. Vocês sabiam que o nome de Adão não era nome próprio? E o nome de Eva não era nome próprio? Quem sabia disso? Que a gente chama de Adão, né? É o Adão que caiu, é a Eva. Não era nome próprio. Adão vem da palavra hebraica que quer dizer vermelho. E Eva vem da palavra hebraica que quer dizer adjuntora, auxiliadora. Então não eram nome próprios. Porque o nome era dado segundo a função de cada um. Então Adão, quando Deus chamava Adão, ele estava dizendo vermelho. Por que vermelho? Porque o homem veio do pó da terra. E por que adjuntora? Porque foi tirado do lado para estar ao lado do homem. O que faltava em Adão se completava em Eva. O que faltava no homem se completava na mulher. Adjuntora. E detalhe, isso aqui é lindo. O texto bíblico diz assim, que Adão olhou e disse: essa é osso do meu osso, carne da minha carne, e será chamada de varoa, porque do varão foi tomada. Olha que interessante. Não foi Deus que disse, foi Adão, foi o marido, representando assim, olha isso aqui, o sacerdócio do marido sobre a família, a responsabilidade. Olha que coisa. Não, por que você casou, irmão? Para ser feliz. Por que você casou, irmã? Para ter um companheiro. Não é só isso. É porque existe uma bênção sacerdotal sobre a sua casa e sua família que precisa existir. Tem bênçãos do mundo espiritual. Só pode receber casado. E detalhe, não é só casar. Não é só ir lá e assinar, não. Precisa ser uma completude. O que falta num, completa no outro. Foi assim que Deus criou. Isso é muito interessante. O problema é que, quando Adão e Eva morrem espiritualmente por causa do pecado, e o pecado aqui gera muitos problemas para a humanidade, para o sistema do mundo naquela época, para o sistema ecológico e assim por diante. Em Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 16 e 17, se você puder abrir, Gênesis, você me ajuda colocando aqui, varão, por favor? Gênesis 2, 16 e 17. Quando Adão peca, juntamente com a sua esposa, algumas coisas acontecem. Olha só o que está escrito no verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer dela, certamente morrerás. Primeiro, que Deus não criou seres sem vontade própria. Porque quando Deus dá opção, Ele está dizendo que esse ser tem vontade de escolha, tem poder de escolha, tem vontade própria. Escute isso. Quando Adão desobedece, porque o problema não foi comer da árvore proibida, o problema foi desobedecer a ordem. Irmão, pensa comigo, no jardim tinha de tudo. Digo, tinha de tudo. Irmão, tinha de tudo no jardim. 1 milhão de árvores. Isso hipoteticamente, né? Só para dar exemplo. Várias espécies incontáveis, das mais desejadas. Deus disse a Adão: só daquela ali você não pode comer. Só de uma você não pode tocar.
O problema não era comer, o problema era desobediência. Porque enquanto o homem está obedecendo a ordem de Deus, ele está desfrutando do Éden. Outro problema, que a gente não para pensar: o nome do jardim não é Éden. O texto diz: e Deus plantou um jardim. Aonde? No Éden. Vamos ler? Essa eu tenho que abrir, que não está referência aqui. Gênesis, abre comigo. Capítulo 2, verso 8 do Gênesis. 2 e 8. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? No Éden. Então o Éden é um lugar de delícia. O Éden é um lugar espiritual, porque Deus habitava no Éden original. E ali, em algum lugar no Éden, Deus plantou um jardim. E colocou quem lá? O Adão e a Eva. E disse para ele: comam de tudo, menos dessa aqui. E quando eles desobedecem, primeira coisa que acontece: morte. A morte foi criada quando o homem decidiu desobedecer. Você sabia que o homem foi feito para ser eterno? Sabe quando você machuca? Quando você machuca, corta o dedo, o médico coloca outra carne ali, ou a carne vai crescendo aos pouquinhos assim, até cobrir. É ou não é? É um efeito de regeneração do próprio corpo. Agora imagina isso num homem sem pecado. Vou usar um exemplo aqui, só para a gente ter noção, tá bem? Não é heresia não. Quem assistiu aqui X-Men? Ninguém assistiu X-Men? Ah, muito bem. Sabe o Wolverine? Tem as garras de ferro, de adamante e tal. Quando ele machuca, já percebe que no filme mostra curando instantaneamente. Quem assistiu sabe. O homem era daquela forma, em sua estrutura óssea. Nada podia quebrar o homem. Nada podia ferir. Se feria, era curado instantaneamente. Os japoneses inventaram uma técnica. Inventaram nada, eles só descobriram a técnica de que o nosso corpo, ele é formado por células, e essas células nada mais é, ou nada mais são, do que energia. Nosso corpo é energia pura. Aí eles dizem assim, ó, se você estiver estressado, vai no mar, caminha descalço na areia do mar, ou em qualquer tipo de areia. A energia ruim do corpo vai ser descarregada, e uma energia nova vai tomar você. Ou abraça uma árvore, parece até piada, né? Mas é verdade, isso é cientificamente comprovado. Agora, por que isso acontece? Da onde a gente vem? Da onde? Da onde? Do pó da terra. Da terra. A terra é energia pura. Você sabia que todos os minerais que tem no solo tem dentro de você? Deus é perfeito ou não é? Vale glória ou não? Então, quando o homem peca, vem a morte. Só que a morte vem em duas esferas. Quantas esferas? Duas. Primeira, física. A morte foi criada ali. Segunda, espiritual. Por quê? A desobediência do homem fez uma parede, um muro entre Deus e o homem, que é o pecado. Então o homem morreu duas vezes. Fisicamente, com o passar do tempo, e espiritualmente, perdendo a imortalidade. Agora a pergunta é a seguinte: sabe por quê que Deus teve que tirar Adão e a Eva do jardim e colocar dois querubins alados com a espada desembanhada na porta do jardim para ninguém entrar? Porque se o homem em pecado come da árvore da vida, ele não teria direito de perdão. Seríamos como o nosso adversário, o diabo. Porque o diabo perdeu em sua estrutura espiritual.
Ele pecou, na verdade, em sua estrutura espiritual. Por isso não é passivo de perdão. Nós não. Adão pecou na sua estrutura humana. Mas se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado e condenado. Então, a gente precisa entender essas coisas. Por quê? Porque a gente precisa entender e descobrir se nós estamos vivos ou mortos espiritualmente. Toda vez que a gente desobedece a Deus, morremos espiritualmente. Toda vez que nós obedecemos a Deus, nós crescemos diante de Deus espiritualmente. Aleluia. Segunda coisa, a terra se tornou maldita. Gênesis 3, 17 e 18. Por ter dado ouvido à voz da sua mulher, comido da árvore que eu havia ordenado não comesse, maldita é a terra. Olha isso aqui que interessante, gente. A terra tornou maldita, porque o homem pecou. Ao invés de um lugar de delícia, agora um lugar inútil, difícil para viver e indomável. Por que indomável? Porque Deus deu ao homem o poder de dominar sobre todas as coisas. Nas 3 esferas. Essa é a terceira coisa que aconteceu quando Adão pecou. Ele perdeu o poder e o domínio sobre 3 esferas que Deus havia lhe dito. Gênesis 1 e 27. Vai lá comigo. Diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus o criou e os abençoou. E o 27 diz assim: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra, tenham domínio sobre o mar e tenham domínio sobre as aves do céu. Olha que interessante. Deus deu domínio ao homem sobre o mar, o céu e a terra. Deus deu poder ao homem sobre o mar, o céu e a terra. E agora, por causa do pecado, o homem perdeu o direito, o poder, o domínio de dominar, o poder de dominar sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. A terra se tornou indomável. Ou como é que você acha que foi que Adão colocou nome na diversidade de animais de natureza que havia naquela época? Eu fico imaginando Adão na beira do rio, chamando os peixes e os seres dos mares vindo até ele. Ou por que não dizer que Adão mergulhava e não tinha o problema de não respirar lá embaixo? Adão era um semideus. Ele era humanamente homem e espiritualmente Deus. As duas naturezas. É por isso que Jesus é considerado o segundo Adão. Por quê? Porque ele também tem as duas naturezas, a humana e a espiritual. Olha que interessante. O pastor está dizendo que Adão tinha a natureza espiritual e a natureza humana, as duas. E quando ele peca, ele perde a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus. Isso aqui é muito sério. Agora, vamos aqui para o quarto ponto, porque o casal teve que ser expulso do jardim, sem possibilidade de voltar. Gênesis 3 e 24. Ou seja, a desobediência tirou eles do jardim, do lugar de delícia, do lugar de comunhão com Deus, do lugar de euforia espiritual, onde Deus se manifestava, onde Deus visitava eles ao cair da tarde. Em quinto lugar, em Gênesis 1 e 22, eles perderam a inocência, entrando em um estágio de maldade. O homem era inocente. 1 e 22 de Gênesis diz assim: e Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem e se encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Ué, era lá. 1 e 22.
Não é o 22, só um minuto. Vamos aqui para o 3, vai fazer menção a 1:22, onde eles eram inocentes. Verso de número 8, do 3. 3 e 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor chamou e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou e disse: quem é que te disse que tu estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Ou seja, o homem sai do estágio de inocência, e agora os seus olhos se abrem para a maldade, para aquilo que é mal, e tudo aquilo a qual outrora para eles era tão normal, porque estavam debaixo da dispensação da inocência, agora se vem para a dispensação da consciência. E os olhos dizem: poxa, espera lá, estamos nus, e agora? É quando eles ouvem a voz de Deus, eles temem. Em sétimo lugar, aliás, em sexto lugar, Gênesis 3:19, uma das coisas que aconteceu após o pecado do homem, como sentença de Deus, era cansaço e fadiga, além de ter o seu sustento garantido pelo trabalho. Você sabia que o projeto original de Deus não era para que o homem trabalhasse para comer? O homem não devia trabalhar por necessidade. O homem não devia trabalhar porque ele precisa manter a sua casa e a sua família. Porque dentro do plano de Deus, da obediência do homem para com Deus, quem sustenta a casa e a família é Deus. O homem trabalha por alegria, por contentamento, apenas isso. Você vê que Deus diz para o homem assim, Deus plantou um jardim e diz para ele: eu plantei um jardim, você pode comer de qualquer fruto que você quiser. Era Deus dizendo: eu planto e você colhe. Como é que é hoje? Quer colher? Plante. O projeto original não era para o homem plantar para colher, era Deus plantar para o homem colher. O projeto original não é para a gente ficar preocupado se vai ter trabalho, se não vai ter trabalho, quem é que vai chamar a gente, se a gente vai ter um ordenado no final do mês. Não! O projeto original era para a gente adorar a Deus em sua essência, ouvir a Deus ao cair da tarde, é estar com Deus no lugar de delícia 24 horas, em contrapartida, Deus plantava no jardim para a gente poder colher, manter a casa e tudo ia bem. Esse era o projeto original. Mas depois do pecado, Deus diz: vai vir cansaço, vai vir fadiga, vai ter que ter ordenado no final do mês, vai ter que plantar, vai ter que arar a terra, vai ter que cuidar da terra, porque a terra agora não é mais aquela terra que era frutífera. A terra agora criou abrolhos e espinhos. Então agora você vai ter que trabalhar a terra para poder plantar, para poder esperar a estação, para poder colher. Então, alimentar a sua família. Olha que coisa. Que coisa. Meu Deus. Então, meu irmão, trabalhamos porque Adão pecou. Aliás, vou reformular. Trabalhamos por necessidade por causa do pecado. Sétima coisa.